70% dos casamentos acabam quando você tem uma criança especial, né? Além de toda a culpa que a gente já carrega, muitas vezes a gente também perde o companheiro. Eu tinha tentado, né, fazer tudo correto. E eu, quando recebi aquele diagnóstico, eu achei, meu Deus, porque eu estou sendo castigada por um filho vir desse jeito. Nós somos escolhidos e esquecidos. Somos feitas de retalhos, juntando as dores que nos chegam, muitas sem escolha. Há quem diga que a gente recomeça todos os dias. Eu acredito que a gente se regenera, se refaz e que a vida nos reposiciona para uma nova direção. Então, receber o diagnóstico de uma criança especial é muito difícil, né? Você começa a viver um outro mundo. Olha, o diagnóstico da Ana Beatriz foi como uma resposta, porque eu tive problema na gestação, desde o início da gestação eu tive problema. Então, como eu tive que ficar de repouso absoluto, eu comecei a estudar e ver consequências de problemas na gestação. Então, eu li sobre paralisia, li sobre tudo, e estava lá a opção autismo. Então, quando ela nasceu e já teve dificuldade na amamentação, naquele toque, né, de não olhar para mim enquanto estava mamando, de não dormir, eu já comecei a desconfiar. Ela nasceu com uma formação congênita na mão esquerda, física, né? Na deficiência física. Olha, o diagnóstico da minha filha é dificuldade na fala. Ela ainda não teve nenhum laudo que ela ainda é especial, não, né? Mas ela faz tratamento da fala. O diagnóstico da minha filha foi frustrante. O diagnóstico do Vitor, ele foi diagnosticado assim, eles tiveram muitas dúvidas do diagnóstico dele, porque ele andou até 9 anos e foi perdendo assim, a marcha, né, lentamente. E eu não sabia nada sobre a doença distrofia muscular, que é a que achavam que ele tinha. O diagnóstico do meu filho é síndrome de Down. E há pouco tempo, né, no início do ano, a gente teve outro diagnóstico que é autista. E ele também ele não se comunica assim, ele se comunica mais com gestos, fala algumas palavrinhas soltas. Mudou tudo. Tudo assim, quase da água para o vinho. Porque a gente não tem muita expectativa de certas coisas. Eu fiquei com medo. Fiquei com medo porque, não do meu filho, mas o medo como ele seria tratado na sociedade. A Thaísa, a princípio, foi uma epilepsia de difícil controle. E aí ela infartou, teve 3 ataques cardíacos. Foi quando eu fui investigar, né? E, a princípio, eles falaram que seria um autismo leve, mas as coisas foram se complicando a decorrer dos anos, e hoje o quadro dela é de retardo global, motor, e essa epilepsia de difícil controle. Foi um mix de sentimentos, né? Medo, susto, porque eu só soube na hora que ele nasceu, amor, foi bem complexo, assim, os sentimentos que pairavam, né, naquele momento. Quando a médica falou que ele era autista, a primeira coisa que eu fiz foi chorar, porque aí eu ficava, o que será que eu fiz de errado para acontecer isso? Meu único filho nascer com uma deficiência que a ciência
não sabe explicar. Receber esse diagnóstico não foi fácil, né? Ela tem a mente de bebê, né? E não tem o entendimento. Mas a gente aprende muito, né, com as crianças especiais. Morrer e não ter quem cuide da minha filha igual eu cuido. Esse é o único medo que eu tenho, né? Quando eu fui fazer a curatela dela, que aí você fica assim, pela minha idade, né, que eu já não sou mais criança, né, eu tenho 66 anos, né? Então aí eu fico preocupada. Porque eu sei que a minha outra filha vai cuidar, mas nunca vai fazer que nem a mãe faz. E Nayane é aquela criança, que eu digo criança, né, ela é muito apegada a mim. Desde que meu marido faleceu, Nayane é um grude, né? Então eu vivo para Nayane 24 horas da minha vida. Mas no começo para mim foi barra. Eu cheguei no banheiro, chorei e falei, ai meu Deus, aí eu falei assim, não vou precisar disso. Aí eu vou ter paciência para poder cuidar dele, porque vai precisar de muito cuidado, muito carinho. Ela não participa das atividades na escola, ela não participa da educação física, ela não participa de nada. Então eu quero ajudar ela a crescer e a desenvolver. Eu já passei por muita coisa, com crises horríveis na rua, dele se morder, dele se debater no chão e as pessoas ficarem olhando, balançando a cabeça. Em vez de me ajudar, perguntar se eu precisava de alguma coisa, entende? E isso me chateia demais. Vivemos numa sociedade que a inclusão, ela não, de fato, ela não existe. Por exemplo, meus filhos, eles estudavam numa escola particular, por conta do financeiro foi para o público, e não tem um mediador, não tem uma diferença de um professor que pudesse acompanhar o banheiro, um professor que tivesse mais um tato. Como são de escola pública, a maioria dos alunos não querem saber de nada, então os professores também não estão nem aí. Eles são, assim, um enfeite na sala de aula. Na minha opinião, acho que nem é auxílio. Eu falo assim, não em relação só ao meu filho. É questão de ele pegar um ônibus, andar nas ruas, calçadas são horríveis, entendeu? Isso aí eu acho que falta não só para ele, mas para todas as pessoas que têm deficiência, né? E aí os benefícios que vêm, você tem que ser miserável. Se o seu esposo trabalha, você não pode receber o benefício, porque altera a renda per capita. A questão da saúde, o projeto Clínica da Família é maravilhoso no papel, mas não funciona. O médico não vai na sua casa, a fila do CISREG é imensa. Então, eu acredito que a inclusão não exista, a saúde deixa muito a desejar, tudo que o autista faz é particular ou através das ONGs, né? Então, assim, eu gostaria muito que prefeitos de municípios, eles vissem essa parte. Eu sei que, às vezes, tem até falta, eu acho que não sei se é falta de conhecimento, acho que é falta de boa vontade. Não existe política pública para o pobre, não existe. Não existe. Tudo é negado. Tudo ou é negado, ou é muito dificultado, ou é muito burocrático. Eu acho que por eles não viverem, eles não esquentam. Ou seja, você tem que se humilhar de uma forma extrema para você conseguir um benefício que é lei e é direito dela. Há um tempo atrás eu tive um problema de depressão que, graças a Deus, eu não me joguei, eu chamei por Deus e procurei os médicos. E graças a Deus hoje eu me sinto bem, assim, quando eu vejo que eu
estou fraca, eu levanto, chamo por Deus, peço, Senhor, me dá força, porque eu estou fraca, mas Deus me dá força, entendeu? A gente passa por muita coisa, muita assim. As pessoas não entendem a gente, sabe? Principalmente o autista. O autista, você olha para ele, ele não tem uma característica física dizendo que ele é especial. Então, muitas das vezes, isso assusta. As pessoas são muito desinformadas. É como se elas enxergassem a síndrome como uma doença. Quando assim foi fechado mesmo o diagnóstico, que nós descobrimos tudo, quando ele parou de andar mesmo, eu assim, a minha vontade era de me enterrar junto com ele. E as pessoas se afastam. É como enxergassem que você não faz mais parte daquele meio. Ah, tem. Preconceito tem, muito, né? Até no começo, assim, porque o Vitor, quando ele parou de andar, ele foi para a escola e nas férias que ele parou de andar. Quando ele voltou, ele já voltou numa cadeira de roda. Eu já me senti muitas vezes só com ela, porque as pessoas olham de uma forma diferente, tratam de uma forma diferente, tratam não só a mim, mas a minha filha principalmente, trata de uma forma, sabe, coitadinha. E isso traz uma solidão, você parece que você está sozinho no mundo. É muito triste você ter uma família e sentir que você não é convidada para os aniversários. Então, acho que é importante nesse sentido, cuidar de quem cuida, porque a gente já está cuidando dos nossos filhos nas instituições, e nós, né? Bom, agora a rede de amigos dele só é mesmo na instituição, né? Assim, vizinho, essas coisas, nunca quiseram muito se aproximar, né? Sempre acharam ele o esquisito, o estranho, o maluquinho, como as pessoas se referiam. Então, no momento, é só os colegas de instituição. Porque as pessoas, elas têm a vida delas e tudo é muito corrido, né? E a gente, quando tem um filho especial, a nossa vida também muda. A gente começa a ter outras prioridades entre tratamento, entre atendimento, entre tudo que precisa ser feito com a criança. Não me sinto acolhida por esses motivos, de eles não entenderem a nossa rotina. Como a nossa rotina é muito corrida, então, às vezes, você chama você para uma festa e o seu filho naquele dia não está bem. Aí você acaba não indo por esse motivo. E aí a gente não é acolhida porque acha que a gente, às vezes, é pessoa chata, não quer participar, mas porque acho que a família não vive a mesma rotina. Então, eles não acolhem e também não faz questão de entender. Muitas das vezes excluídos, né? Devido às oportunidades, né? A gente não tem muita oportunidade, a gente mora em comunidade, então a gente é visto de outra forma pela sociedade. A vida é assim, a gente precisa aproveitar os instantes. Essa primeira linha a gente entrega para o amigo que a gente escolheu e falou, se apresentou, e entregou e diz aquilo que você viu nele. E o segundo novelo, eu digo para o universo, eu digo para cada um de vocês, o que eu encontrei na colcha de retalhos. O projeto Colcha de Retalhos significa um resgate de autoestima, um resgate de amizade, um resgate de apoio. A gente não tem muita expectativa de certas coisas. Então, a partir do momento que você encontra famílias, né, com outros tipos de diagnóstico, a gente vê que nosso problema não é tão grande como a gente imaginava. A Maria Eduarda já está tendo um resultado bom, né, em relação à psicomotricidade dela, em relação a subir escada, em relação a tentar descer, porque ela ainda não consegue descer a escada, ela se joga, né? E agora ela começou o tratamento também com a fono,
né? Onde ela vai começar a ter o entendimento para começar a verbalizar. Foi maravilhoso estar junto a essas pessoas maravilhosas. Foi uma família, que realmente, quando a gente começa a fazer parte, é uma família para a gente. Na verdade, quem cuida de mim é, assim, Deus, né, em primeiro lugar, que eu sou uma pessoa que tenho muita fé em Deus. E eu procuro, e é um médico, né, quando eu me sinto fraca. Nunca estou só. A fé me move, eu tenho uma fé assim muito grande. Então eu nunca estou só, meu filho nunca está só, porque eu creio num Deus que está sempre ali segurando as nossas mãos. Então, medo eu não tenho mais. O medo foi só na hora do desconhecido. Agora que eu conheço, eu já sei qual o caminho trilhar. Eu sou uma privilegiada de cuidar dela. Porque ela é muito especial mesmo. Ela é uma criança especial. Primeira vez que ele falou mamãe, eu chorei igual um bebê. Porque ele já estava com 6 anos de idade. Porque ele só falava mamãe, mamãe, mamãe. Mas quando ele falou mamãe a primeira vez, ele tinha 6 anos de idade. A gente aprende muito, né, com as crianças especiais. Foi maravilhoso, foi bem acolhido, com muito carinho de todos. Graças a Deus está aí, com 20 anos. Muito esperto, atencioso, bem despachado, conversa, brinca. Maravilhoso. É uma bênção na minha vida, graças a Deus. Quando eu soube do diagnóstico do Vitor, eu peguei uma doutora, que a doutora falou para mim, mãe, essas crianças que têm distrofia, elas não passam de 12 anos. Eu não me esqueço disso. Aí, o Vitor falou para mim, mãe, fala para ela, só quem sabe da minha hora é Deus. Porque Deus é que sabe da hora de todas as pessoas. Então, mãe, vamos viver nosso dia a dia. Esquecer tudo que ela falou, só que aquela palavra não saía da minha cabeça. Hoje o Vitor está com 18 anos, né? E assim, eu falo que ele veio na minha vida assim para poder mostrar coisas boas, que a vida tem coisas boas. Mesmo ele na cadeira de roda, ele jogava futebol de cadeira de roda. Ter a garra de estar ali para ela, para mudar tudo, né? Para mudar o caminho. Eu acho que abrir o caminho para ela nesse mundo, né, cruel. E é isso. Ela é minha inspiração para tudo. Só que a minha vida é ela. Meu trabalho é cuidar dela. Minha função, meu propósito é cuidar dela. Então, apesar de todos os problemas que a gente atravessa, de todas as lutas que a gente tem que travar, se hoje o universo dissesse para mim, você vai ter um filho, qual filho que você quer ter? Depois da experiência que eu passei a ter e tenho hoje com a minha filha, que é síndrome de Down, eu ia dizer, eu quero ela. É ela que eu quero para a minha vida. Acredito que seja um propósito para algo maior, para fazer a gente avançar, melhorar, crescer. E além de tudo isso, né, me fazendo uma pessoa melhor cada dia para poder saber lidar com esse comportamento dele, né? E o meu também, como pessoa, tentando melhorar cada vez mais e mais. Os médicos, na época que foi no Fernando Figueira, em Botafogo, eles disseram que ler a Nayane não ia aprender e que eu procurasse alguma coisa que a Nayane gostasse. Hoje a Nayane é faixa preta no karatê, bicampeã brasileira de karatê, campeã estadual de karatê. E Nayane faz curso de desenho, tem 18 telas prontas. E hoje eu vejo a minha filha, às vezes, tem hora assim que eu tô triste, né? E ela vem e fala, mamãe, não fica triste não, que amanhã é outro dia. Minha filha é meu orgulho, minha filha é minha vida, minha filha é tudo para mim.
o sentido do que é ser mãe. Superação, gratidão, carinho, orgulho. Meu sonho é um sonho de ser mãe. Superação. Amor incondicional. Superação. Superação. Bondade. Orgulho. Felicidade. O meu combustível. Orgulho. Inspiração. Meu propósito de vida. Amor ao próximo. Nós somos a Colcha de Retalho! Se sentir à deriva faz parte do caminho, mas é no olhar de quem amamos que encontramos a força para seguir em frente. É assim que a vida se costura, juntando pedaços do que somos com partes dos outros que encontramos no caminho, numa grande colcha chamada gente.